Senhor presidente, quero saudá-lo na figura dos colegas deputados e utilizar esse grande expediente para trazer aqui alguns temas que são importantes, relevantes, não só para o nosso país, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Temas esses que nós estamos debatendo aqui na Câmara dos Deputados e iniciando na semana passada a consolidação de uma comissão especial que foi criada para elaborar o Código Brasileiro de Energia Elétrica e que eu assumi a presidência, junto com o nosso relator, o deputado Lafayette de Andrade, que tem por objetivo nós buscarmos todo o novo regramento, toda a avaliação da legislação brasileira em relação à energia elétrica. O sistema de energia elétrica ele é complexo, abrangendo geração, transmissão, distribuição, comercialização, entre tantos outros pontos, e nós acabamos, no decorrer dos anos, fazendo com legislações novas, com decretos, com portarias, tanto dos ministérios, do Ministério de Minas e Energia, quanto da ANEEL, quanto das entidades do setor elétrico, que são responsáveis por esses encaminhamentos, fazendo decretos novos e transformando o setor de energia no seu regramento numa colcha de retalhos. Então é o momento e a sensibilidade que houve pelo presidente dessa casa, Rodrigo Maia, de nós termos uma comissão formada por todos os partidos, de avaliarmos e debatermos detalhadamente quais são as necessidades para o futuro do Brasil e, principalmente, termos a condição de nos preocupar com o que virá pela frente. A tecnologia que avança diariamente no setor da energia no mundo inteiro fez com que muitos países tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Essa nova realidade fazendo com que a legislação ela se torne obsoleta, buscando a condição de nós anteciparmos novas tecnologias com uma legislação moderna, desburocratizando e, fundamentalmente, fazendo com que o retorno desse trabalho chegue até a casa das pessoas com energia mais barata. Portanto, é um momento oportuno para debater esse tema. Estamos semanalmente com audiências públicas, com a comissão, convidando a todos os colegas para debater esse tema. Estivemos hoje reunidos com o ministro de Minas e Energia, em que está também alinhado com o parlamento em nós construirmos esse novo momento para a energia elétrica brasileira. Outros pontos que eu acho que são importantes nós tratarmos aqui sobre energia, e nós também debatemos com o ministro, são os leilões regionais de energia. Hoje, o cidadão brasileiro tem um sistema interligado, recebe energia na sua casa, mas a geração ela está consolidada e distribuída por todos os cantos do Brasil. A geração térmica, a geração hídrica, geração eólica, solar, enfim. Nós temos vários pontos de geração, mas o Brasil disputa consigo mesmo. Um parque eólico no Rio Grande do Sul disputa com um parque eólico no Nordeste brasileiro. Agora, com condições de disputas diferentes, condições tributárias diferentes, condições de logística diferentes, condição estrutural de mão de obra diferente e, propriamente, e até mesmo no próprio maquinário que é utilizado no parque gerador de um canto do Brasil para outro. Portanto, que o leilão de energia elétrica regional, ele dará condição para que cada região, de acordo com a sua vocação, possa participar da competição dentro do leilão, mas que a gente consiga contemplar regiões que muitas vezes não têm oportunidades de participar de um leilão em virtude do alto custo que o próprio Estado ou que a própria região acaba oferecendo pelo déficit de infraestrutura e muitas vezes nós acabamos penalizando aquelas pessoas que estariam lá se beneficiando do giro que a economia faria com a instalação dessas unidades geradoras do Brasil. Alguns estados são conhecidos como estados que têm condições, de fato, de poder, com a sua vocação, gerar energia mais vinculada a uma matriz energética e a outras, como o Rio Grande do Sul, tem energia termoelétrica, através do carvão, energia eólica, muitos parques espalhados pelo Brasil, e assim nós queremos dar a condição que outros estados tenham as mesmas oportunidades. Portanto, presidente, que a condição de nós regionalizarmos os leilões vão fazer com que todos os estados do Brasil possam ter matrizes geradoras de energia, o que faz com que a gente consiga difundir e dividir o investimento no país
e também difundir e dividir o retorno do investimento, aumentando a renda de todos os brasileiros, dependendo da condição, da vocação de cada região. E essa é uma pauta que nós estamos tratando aqui como mandato na área de energia. Da mesma forma, o micro e mini gerador de energia, aquele da geração distribuída, aquela pessoa que instala na sua casa um painel solar e que acaba gerando energia para si mesmo, ele hoje está vinculado a gerar energia para si mesmo. A legislação permite com que ele mande essa energia para a rede e depois ele consiga compensar a sua energia gerada para utilizar no momento em que ele não esteja gerando, ou seja, gera durante o dia, o excedente vai para a rede e à noite ele pode utilizar esse crédito de energia. Ou numa outra conta do mesmo CPF ou CNPJ que esteja vinculado à mesma área de distribuição. Eu apresentei um projeto de lei aqui na casa em que este micro e mini gerador, que se enquadra de 75 kW até 5 megawatts, que gera a sua própria energia, ele possa vender a sua energia e comercializar na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Brasileira. Ou seja, o cidadão brasileiro que instalar painel solar na sua casa, que gerar a sua própria energia com outra fonte geradora, que se enquadre até 5 megawatts, que é uma circunstância gigantesca de geração de energia, ele vai poder comercializar a sua energia e negociar na Câmara de Comercialização. O que fará com que nós tenhamos um aumento da geração distribuída, o que fará com que nós tenhamos o aumento de geração de energia limpa no Brasil, dando condições para que a pessoa também tenha a capacidade de incrementar a sua renda a partir do investimento que ela fará com a sua instalação de micro ou mini painel, micro e mini geradores, como painel solar, ou mesmo a propriedade rural que utilize uma fonte hídrica, hidráulica ou até eólica para gerar a sua própria energia. Esse é um pleito que vem há muito tempo sendo debatido dentro dessa casa e em todo o país, e eu tive a oportunidade de conversar com os diretores da ANEEL, em que já é o próximo passo em que a ANEEL encaminhará para que o micro e mini gerador possa vender e comercializar o excedente de sua energia. E muito importante que nós aprovemos em lei, venhamos aprovar dentro do Parlamento, em virtude de nós darmos segurança jurídica à decisão que a ANEEL vai encaminhar através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Brasileira. E essa, na minha visão, é um ponto importantíssimo para que nós venhamos avançar na área da energia, dando condições para que a população brasileira, aquele que está gerando sua própria energia, consiga ser remunerado e que abata no investimento e depois complemente a sua renda ao longo de 25 anos ou 30 anos, com a utilização do seu painel solar, hoje com a sua alta durabilidade, pelas condições de comprovações que já existem. Outro ponto que eu acho que é importante trazer a discussão para dentro dessa casa, em que nós estamos avançando no setor de energia, se nós conseguirmos consolidar, é a possibilidade do consumidor escolher quem vai fornecer sua energia. Hoje nós vivemos um monopólio das distribuidoras, e não, a culpa não é das distribuidoras, a culpa é do sistema de energia brasileiro, faz com que cada cidadão brasileiro receba energia daquela distribuidora que esteja vinculada à sua região. Eu lá na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sou cliente da RGE Sul. O cidadão de Porto Alegre é cliente da CE. Muitas vezes nós temos reclamação de todos os cantos do Brasil e frequentemente na Comissão de Minas e Energia a gente vê deputados encaminhando projetos que sustam o aumento, o reajuste da energia, alegando que a energia tem reajuste, porém o retorno para o cidadão, para a sua casa de energia de qualidade não tem a mesma proporção do reajuste. Pois bem, o que nós estamos encaminhando o debate aqui dentro dessa casa
é com que o cidadão ele possa escolher de quem que ele vai comprar a energia. Quem que vai fornecer essa energia? Se eu sou consumidor de uma distribuidora, eu posso ter a oportunidade de não mais ter o contrato com aquela distribuidora e poder comprar de outra distribuidora que, por acaso, porventura, tenha a energia mais barata e mais competitiva, formando assim uma cadeia em que nós possamos ter novos negócios no Brasil. Porque o consumidor de energia livre hoje, ele só pode ser consumidor de energia livre quem paga acima de um valor X, que é um alto valor, para que possa, acima de R$500 mil, que possa consumir de energia para comprar direto no Mercado Livre, para não passar pelas distribuidoras. Desta forma, todo mundo vai poder escolher quem vai fornecer a sua energia. Portanto, nós vamos ter um novo mercado de energia com pequenos geradores fornecendo para cada consumidor. E de outra forma, a pessoa vai poder escolher de quem que ele quer comprar energia. Olha, eu quero comprar energia limpa, então eu vou comprar daquela empresa que vai comercializar, que vai me dar a garantia de que eu estou comprando energia limpa gerada em algum lugar do estado que ele reside ou mesmo de algum canto do país. Esse é um ponto importante que nós temos que debater aqui na casa, que eu sei que pelo regramento existente hoje não é fácil nós avançarmos de um dia para o outro, mas esses estudos, esses debates já ocorrem aqui dentro da casa, tanto quanto na Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL, tanto no Ministério de Minas e Energia há bastante tempo, quanto em outros setores dos segmentos da energia elétrica. Acho que são 3 pontos importantes que nós temos que avaliar. E da possibilidade do consumidor escolher o seu fornecedor de energia, são 6 milhões de pequenas indústrias, empresas, comércios, agronegócios, serviços, que não têm condições hoje no Brasil de escolher o seu fornecedor de energia. Eles estão fadados, como nós estamos há muitos anos, a receber sempre energia do mesmo fornecedor. Agora, o que nós também temos que avaliar é que, mudando o fornecedor, não necessariamente nós vamos resolver os problemas de energia que ocorrem até a nossa casa, porque o responsável pela distribuição, pela rede, pela linha que chega na nossa casa, não é quem fornece energia, não é de quem nós compramos energia, é da concessionária, que vai ter que ter um aumento da sua responsabilidade e uma organização muito maior, por isso que o setor tem que estar bem organizado, porque vai sair de uma unidade geradora para chegar na ponta da casa das pessoas com a obrigatoriedade de nós estarmos com a rede em dia, com os postes em dia e, sem dúvida alguma, com toda a condição da distribuidora poder fornecer essa energia. Outra pauta que eu quero trazer aqui hoje, saindo um pouco da área de energia, utilizando o tempo do grande expediente, grande diferença que a gente tem, que veio da Assembleia Legislativa, que lá todo dia a gente tem a oportunidade de utilizar a tribuna, aqui na Câmara não são tantas pelo número de parlamentares, são 513 deputados, então eu vou utilizar esse tempo para trazer alguns temas que são importantes, não só para o Brasil, como eu falei anteriormente, para o Rio Grande do Sul. Mas é a frente parlamentar que eu presido aqui, e já agradeço a assinatura de quase todos os parlamentares, a sua maioria dos parlamentares da Casa, que trata da extensão da BR-448. BR-448 é uma rodovia federal que liga a cidade de Porto Alegre até a cidade de Sapucaia. Nós estamos lutando para que ela seja estendida na casa dos 18 quilômetros da sua extensão, chegando até a cidade de Portão, para diminuir o fluxo existente hoje na BR-116, que liga a região, parte da região norte do estado, Vale do Taquari, parte da Serra, até a região metropolitana, passando por um fluxo que acaba sendo afunilado na cidade de São Leopoldo, na cidade de Portão, que nós acabamos tendo imensos e inúmeros prejuízos. A ligação da BR-448 fará com que nós tenhamos uma ligação direta, desviando desta região que é o Vale dos Sinos, dando condições de nós podermos ter maior retorno no valor agregado para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente para os investidores de todas as regiões. Nós fizemos o encaminhamento da frente parlamentar, que já está formalizada. O passo que nós conseguimos já avançar, e na minha visão avançamos de
meio ano a um ano o prazo do projeto, que foi conseguir com que o DENIT, e parabenizo aqui o DENIT, o ministro Tarcísio, conseguir incluir o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a extensão da BR-448, porque a previsão que existia anteriormente era com que se contratasse um estudo sem a possibilidade de ter a garantia de recurso, portanto que a bancada federal gaúcha destinou 10 milhões de reais para este estudo, faltando ainda 19 milhões, que seria a busca na parceria com o Ministério de Infraestrutura dos Transportes, mas o DENIT foi sensível com a sua estrutura técnica, sua estrutura interna. Ele viabiliza o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que possivelmente será finalizado até o final deste ano e início do próximo ano, ganhando estes 6 meses a um ano aí do estudo do projeto. Portanto, que o próximo passo será a busca do recurso que está orçado na casa de R$ 1 bilhão a extensão desses 18 quilômetros, em virtude da situação do terreno, que é um terreno pantanoso, que precisa ser feito muita obra de arte. Porém, nós sabemos que a situação financeira do país, e discutimos isso não só no plenário dessa casa, também nas comissões de mérito, elas não dão condições para o Estado brasileiro garantir o financiamento de 1 bilhão aqui, ou 2 bilhões ali, e assim por diante. Então, nós pedimos em reunião com o ministro Tarcísio, junto com o DENIT, com a bancada gaúcha, com o senador Heinze, a inclusão nos estudos para os programas de concessão da extensão da 448, para que a empresa que venha a conseguir arrematar concessão de algumas rodovias federais, incluir a BR-448, para que a gente tenha o início e o término da finalização dessa obra, que trará inúmeros benefícios, e eu quero poder aqui citar alguns que nós não podemos esquecer. A Câmara de Indústria e Comércio da cidade de Portão fez um estudo que cabe ressaltar aqui, importantíssimo, e encaminhou alguns dados para os parlamentares e que eu acho que é importante nós registrarmos na tarde de hoje. Em 7 anos, a duplicação poderia trazer uma redução de 150 mil horas no trânsito para quem usa essa rodovia frequentemente, ou seja, 152 mil horas de pessoas que ficam trancadas diariamente em engarrafamentos. Nós reduziríamos, otimizando a condição das pessoas poderem agilizar, quem sabe, o seu negócio ou o seu tempo de lazer ou com a sua própria família. De outra forma, nós geraríamos uma economia de 1 bilhão 375 milhões só por viabilizar esses 18 quilômetros, 7, ou seja, a economia dessas horas do trânsito pagariam o custo da rodovia da BR-116, da sua extensão, e ainda sobraria recurso para tal. De outra forma, o estudo ainda diz isso, que 141 vidas poderiam ser poupadas na redução dos acidentes durante o período em que nós não tivemos a extensão da BR-448, utilizando os dados que nós temos de registros da BR-116, sem contar outros 5.329 acidentes sem vítimas que poderiam ser evitados, o que representa 631 milhões de reais a menos em despesa no atendimento desses acidentes. Portanto, presidente, assim como a BR-448, tantas outras BRs no Brasil, tantas outras estruturas brasileiras, elas têm que ser viabilizadas para nós trazer valor agregado à nossa logística brasileira, o que faz com que a gente perca competitividade no cenário internacional. Outro ponto que eu quero debater aqui, que semana que vem possivelmente vai ser um ponto polêmico dentro dessa casa, que é o retorno do veto do presidente Bolsonaro para o projeto de lei que foi aprovado aqui do abuso de autoridade. E eu fiz questão de registrar nos microfones de à parte aqui o meu voto contrário, e deixei isso registrado nas redes sociais, na mídia, no estado do Rio Grande do Sul, justamente para externar a posição que tenho, e eu quero fazer alguns argumentos dos pontos em que eu me mantive e me mantenho contrário ao projeto de lei de abuso de autoridade, que espero que o presidente Bolsonaro vete
na sua integridade, mas já divulgou que alguns pontos ele não vai vetar. Mas eu creio que nós temos que ter, sim, o controle de que todo agente público ele faça e cumpra com o seu papel sem extrapolar os seus limites. Isso eu acho que eu concordo e todos os brasileiros concordam. Agora, nós, por outro lado, também não podemos fazer com que seja tolhida a condição de investigação, principalmente daqueles agentes públicos que acabaram mostrando, nesses anos passados aqui, o que, na visão brasileira, tanto interna quanto externa, que quem cometia ilícitos nos órgãos, principalmente no Legislativo, Executivo, não iam para a cadeia. Hoje nós temos vários presos e processados em virtude das investigações da Operação Lava Jato e tantas outras. Portanto, eu acho que, e creio e defendo que nós temos que manter essas investigações. E eu acho que alguns pontos polêmicos que são debatidos, e eu quero citar aqui, um deles é tornar crime constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros, uma pena de 1 a 4 anos de prisão. Aí eu pergunto, qual é a fundamentação que poderá parar que de fato houve realmente esse constrangimento contra o preso? É a palavra do preso contra o agente público, principalmente do agente público que tem fé pública para prender o preso, do policial militar, do policial civil. Nós temos é que dar autonomia para o agente público utilizar da sua função e achar conveniente que deve ou não prender alguém que esteja passando os limites e que não esteja respeitando o regramento jurídico brasileiro. Este é um ponto. Segundo, submeter o preso ao uso de algemas quando manifestamente não houver resistência à prisão. Aí eu falo, as algemas são utilizadas preventivamente, tendo em vista que não sabe a reação do suspeito quando recebe a ordem de prisão. Muitas vezes a pessoa recebe a ordem de prisão, quer correr, não vai poder usar a algema. Quem tem que avaliar isso é o próprio policial militar ou policial civil, até para a sua condição da integridade física dele mesmo e do próprio preso. O policial que pode agir licitamente, ou seja, dentro da lei, no seu direito de algemar o suspeito e resguardar, como eu disse, a sua integridade, até mesmo a integridade do preso, porque muitas vezes, como eu falei, o preso pode querer, assustado ou mesmo inconformado, querer agredir e se manifestar contra o policial, sofrendo até, quem sabe, um tiro ou um tiro de arma taser, como é a arma hoje elétrica que é utilizada. Então, a algema ela é importante para assegurar a integridade, na minha visão, tanto do preso quanto do policial. Segundo o texto aprovado aqui na Casa, executar o mandato de busca e apreensão imóvel, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva para expor o investigado a vexame, não pode. Quem avaliaria a quantidade necessária para se considerar a mobilização de veículos que causa vexame? É um carro, 2 carros? Muitas vezes, quem vai cumprir o mandato, ele não sabe o que espera no outro lado de cumprir o mandato. Você vai ter 1, 2, 3, 10 pessoas esperando ele lá e se vai surpreender a pessoa em qual ele está fazendo a busca do cumprimento do seu mandato. Então, quem tem que avaliar, eu defendo com que se vá com uma estrutura maior do que menor, para que não aconteça, muitas vezes, com que a polícia tenha que retornar sem cumprir o seu mandato e dando condições de fuga para aquele que é a pessoa que estaria com o mandato porque cometeu um crime. A proposta apresenta 37 ações que poderão ser consideradas abuso de autoridade, quando praticado com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Como será avaliada a intenção pessoal de prejudicar alguém? Eu acho meio ilógico. Quem é que vai avaliar? Ele está querendo prejudicar alguém. É meio abstrato essa avaliação. Portanto, que eu acho que esse é um outro ponto que tem que ser avaliado. E, por fim, presidente, dar início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. O que é considerado justa causa fundamentada? Quem tem legitimidade para proceder a essa análise? Não está na lei, a justa causa. Nós não temos no projeto de lei. Então, eu creio que nós teríamos que ter avançado um pouquinho mais, quem sabe termos alguns regramentos um pouco mais
bem delineados para que nós pudéssemos ter aprovado alguns pontos desse projeto. Portanto, quero registrar aqui, na lei de abuso de autoridade, eu sou contrário, espero que o presidente da República vete e estarei aqui para os vetos que ele encaminhar, auxiliá-lo aqui dentro da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Redecker, PSDB Rio Grande do Sul, que fez agora no seu pronunciamento do grande expediente. Nós ouviremos, na sequência, a deputada Bia Kicis, também no grande expediente, mas antes e com o consentimento dela, nós vamos ouvir aqui o deputado JHC.